uma recapitulação do que a gente já viu. Então, o tema que nós estamos falando é sobre a equação do Schrödinger, né? E ela surge dado a hipótese de de Broglie, né, sobre o movimento de uma partícula poder ser descrito através de uma onda. Então, se uma onda pode descrever uma partícula, né, então essa partícula, o movimento dessa partícula, o comportamento dela deve ser descrito por uma função, tá? E toda função de onda ela é solução de uma equação, né, de uma equação de onda. Então, o objetivo da aula foi encontrar a equação de onda cuja solução elas sejam funções de ondas que descrevem o movimento da partícula. Então, para encontrar essa equação, nós partimos de um pacote de onda, né, de uma função que descreve um pacote de onda. A gente falou sobre isso, né, sobre as integrais de Fourier. E investigar qual equação deve satisfazer esta função de onda, né? Então, o procedimento que a gente fez, substituir K por P, né, momento, vetor de onda por momento, lembrando que a relação entre vetor de onda e momento, né, que o momento é h cortado k, ou seja, se difere apenas por uma constante, que é a constante de Planck. Em vez de usar a função f, nós substituímos pela função psi, e a função g de k a gente substituiu por φ de p, né? Então, fazendo estas substituições, nós escrevemos a função de onda, o pacote de onda, né, em termos de x e t, né, e descrita dependente do momento e da energia. Aí o próximo procedimento que fizemos foi derivar a função de onda em relação ao tempo, né? E essa derivada em relação ao tempo, né, levou a esta relação que nós temos aqui, né, a derivada da função em relação ao tempo. E aí você tem um termo de energia que aparece aqui na derivada, né, quando você deriva. Essa energia é a energia total da partícula, ou seja, tem um termo relacionado com a energia cinética, um termo relacionado com a energia potencial. E aí, quando a gente escreve, né, a propriedade da integral da soma como sendo somas de integrais, né, e analisando em separado cada uma das integrais, o primeiro termo aqui ele pode ser escrito como sendo uma derivada segunda da função em relação à posição. E o segundo termo vai estar relacionado com o próprio potencial multiplicado pela função de onda. Ok? Então, quando a gente reagrupa esses termos, né, o potencial multiplicado pela função de onda, o termo relacionado com a derivada segunda da função em relação à posição, e o termo relacionado com a derivada da função em relação ao tempo, tá? A gente constrói uma equação diferencial de segunda ordem, né, que é esta equação aqui. E esta equação diferencial de segunda ordem é o que a gente chama de equação de Schrödinger, tá? Nesta definição que a gente obteve, ela é descrita, né, a função como dependente da variável x e do tempo, né? Ou seja, ela é dependente de uma variável espacial em uma única dimensão. Então, a gente chama ela de unidimensional, tá? Porque ela só depende de uma direção x, da direção x aqui, né? Está escrita apenas na direção x. E ela é dependente do tempo, né? Porque a função de onda, ela tem a dependência temporal, né? E ela descrita aqui, o primeiro termo, está relacionado com a derivada da função em relação ao tempo. Então, essa equação, tal qual está aqui, é a equação de Schrödinger unidimensional e dependente do tempo. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Então, encaminhamos. Bom, então, muito bem. Já temos a função e já temos a equação, né? A função é uma função que descreve uma onda e a equação é a equação de Schrödinger, cuja solução é a função de onda. Só que a gente tem que dar uma interpretação para esta função, né? O que representa essa função de onda?
e como ela deve ser interpretada. Né? Então, a primeira coisa que a gente pode falar da psique é a solução da equação de Schrödinger. E que ela deve conter a descrição quântica completa de uma partícula que tem massa m e se move sujeita a um potencial que pode depender tanto da posição quanto do tempo. Bom, podemos dizer também que esta função ela é análoga à trajetória clássica, que é a função horária da posição na mecânica clássica. Mas com o devido cuidado, lembrando que trajetória clássica expressa a posição da partícula em cada instante do tempo. E quando você deriva essa posição em relação ao tempo, você tem a velocidade, né? E multiplicado pela massa, você tem o momento. E na mecânica clássica, você pode determinar em qualquer instante do tempo a posição e o momento da partícula, desde que você conheça a trajetória. Então, o que muda na mecânica quântica? Na mecânica quântica, o princípio de incerteza estabelece que não deve existir uma trajetória para a partícula. Então, embora ela seja análoga à trajetória clássica, esta função ela não descreve, ela não vai descrever uma trajetória quântica, porque a trajetória, o conceito de trajetória quântica não existe. Trajetória não existe em mecânica quântica, devido ao princípio de incerteza. Se você traça uma trajetória, você pode definir posição em momento a qualquer instante. E isso, o princípio de certeza estabelece que quanto mais precisa for a medida da posição, mais impreciso vai ser a medida do momento e vice-versa. Tá? Mas em que sentido essa função é análoga à trajetória clássica, então? No sentido de que esta função ela deve ter valor grande na região onde é mais provável em que a partícula se encontre. E deve ser pequeno ou nulo em qualquer outra posição. Entenderam? O que significa dizer, então, que a gente deve interpretar essa função em termos estatísticos. Tá? E expressa a medida da probabilidade de encontrar a partícula em uma posição em relação à origem de coordenadas. Bom, então, se a gente vai considerar essa função, né, com uma interpretação estatística, isso significa que, para se medir um valor provável da posição da partícula, nós devemos efetuar um número muito grande de vezes uma medida da posição. Né? Então, a gente considera que a gente possa repetir um número muito grande de vezes o mesmo movimento, com as mesmas condições iniciais e na mesma região do espaço. Ok? E em cada caso, o movimento ele vai ser descrito pela função de onda. Né? E a função de onda é a função dependente, né, da posição e do tempo. Bom, então, uma interpretação da função de onda, né, é devido a Born. Né? Eu recomendo que vocês leiam o livro do Weisberg, tá? Eu vou colocar as notas de aula aqui do livro do Weisberg para vocês lerem também. Tá? E bom, mais para frente a gente vai falar também quais são as condições que esta função deve obedecer, tá? Muito bem, a suposição devido a Born, ele diz que os resultados numéricos, né, de um determinado instante, resultados numéricos relacionados à medida, né, de uma variável dinâmica. Uma variável dinâmica pode ser a posição, a velocidade, o momento, tá, da partícula.
Então, em geral, essa medida das variáveis dinâmicas, elas vão ser diferentes para cada um dos movimentos repetidos. Tá? Então, cada vez que você repete esse movimento, você vai ter uma medida diferente, né? E aí você vai interpretar essa forma, essa função em termos estatísticos. Bom, então, já que a gente vai interpretar a função de onda em termos de probabilidade, né? Então, a gente vai admitir uma função chamada densidade de probabilidade e chamar esta função de P de x de t e definir esta função densidade de probabilidade é uma definição, né? Então, a densidade de probabilidade é definido como sendo o produto do complexo conjugado da função de onda pela própria função de onda, né? Isso aqui nada mais é do que o módulo quadrado da função de onda. Lembrando que esta função de onda, ela é, em geral, complexa, uma função complexa, tá? E, por ser uma função complexa, ela não tem um significado físico, né? Ela não pode ter um significado físico por si só. Mas o módulo quadrado dela, né, multiplicado por um elemento de posição, esta grandeza, sim, tem um significado físico. E ela representa a probabilidade de encontrar a partícula em uma região dx, em torno do ponto x. É quando um grande número de medidas, né, precisas são feitas. Cada uma dessas medidas ela vai ser descrita pela função de onda. Então, cada uma descrita pela função de onda de x. Tá? Então, a gente definiu a função de probabilidade e para que esta interpretação da função em termos da probabilidade seja válida, a gente tem que garantir que esta função seja normalizada. O que significa que a função tem que ser normalizada? Significa que a integral em todo o espaço, né, da densidade de probabilidade, esta integral tem que ser 1. Nós temos que garantir que esta integral seja 1. Então, a possibilidade de se encontrar uma partícula descrita por uma função de onda em qualquer espaço, em qualquer lugar do espaço, é 1. Então, é isso que significa, né, esta condição. Esta condição implica que você tem que ter uma probabilidade igual a 1 de encontrar a partícula em qualquer região do espaço. E para que esta integral seja igual a 1, esta função tem que ser normalizada. Então, deve ser normalizado para que esta condição seja satisfeita. Então, essas funções, né, para qual essas integrais de normalização existem, elas são denominadas de quadraticamente integráveis, né? Então, qualquer função que obedece a esta condição, ela é definida como quadraticamente integrável. Tá? Então, a interpretação dada à função é consistente no sentido de que existe uma lei de conservação da probabilidade. Né? O que significa essa lei de conservação da probabilidade? Né? Significa o seguinte: se a probabilidade de encontrar a partícula dentro de uma região do espaço diminui no tempo, né? A probabilidade de encontrar ela fora desta região do espaço, deve aumentar na mesma quantidade em que ela diminui dentro da região do espaço. Ok? Dúvidas? Bom, agora o objetivo da aula de hoje é mostrar esta lei de conservação da probabilidade. Então, nós vamos, a partir desta definição, obter uma relação matemática através da equação de Schrödinger que mostre esta conservação de probabilidade. Então, para mostrar, vamos escrever a equação de Schrödinger. Então, para demonstrar isso, vamos escrever a equação de Schrödinger e o seu complexo conjugado. Vocês lembram como é que eu escrevo a equação de Schrödinger?
André, Daniel, Jaine. Como é que eu escrevo a equação de Schrödinger? Boa pergunta, professor. Mostra aí que eu também não lembro, não. Olha só, esta é uma equação obrigatória para um aluno de bacharelado em física. Saber de cabeça. Então, ó, tatua ela no braço, né, no antebraço, no braço, na perna, onde vocês quiserem, na cabeça, na testa. Tatuem essa equação aí, Vou né? tatuar, Porque professor. ela é uma equação muito importante para a física. Olha só, a gente poderia dizer o seguinte, que a mecânica newtoniana levou o homem para a Lua, não foi? Levou o homem para o espaço. Obviamente que a relatividade contribuiu para isso, né? E a mecânica quântica, com o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos, né, que possibilitou a tecnologia. Mas a física básica para você levar um homem à Lua, você descreve com a mecânica newtoniana. Concorda comigo? Vocês devem ter visto lá lançamento de foguete, velocidade de escape, movimento com massa variável. Sim. Concordam comigo? Então, a mecânica clássica possibilitou o homem chegar à Lua. E a mecânica quântica possibilitou fazer o quê para a sociedade? O que que a mecânica quântica... Por que que a mecânica quântica é importante no nosso dia a dia? Porque a mecânica quântica ela vai lidar com efeitos que não são perceptíveis a olho nu, né? Ela vai lidar com outros tipos de nuances mais específicas. É isso que você vai dizer para um cidadão comum que pergunta por que que a mecânica quântica é importante? Ele não vai entender. Você vai falar para ele o seguinte, ó, quando você vai no supermercado e tem uma fila enorme de pessoas, né, vamos supor, no mercado de atacado, e cada pessoa com 2, 3 carrinhos lotados de compra, como seria para o caixa computar os preços da mercadoria se tiver que digitar numa máquina de calculadora o preço de cada mercadoria? Como é que seria esse serviço? Ia ser horrível. Né? E que ferramenta aquela caixa tem para facilitar o seu serviço e tornar o seu trabalho mais dinâmico? Leitor ótico, né? Ela tem um leitor óptico. E esse leitor óptico ele funciona segundo os conceitos da mecânica quântica. O computador que ela usa foi desenvolvido por meio de tecnologias advindas do surgimento da mecânica quântica. Né? O celular, o computador, o que mais? Dispositivos eletrônicos, né? As placas fotovoltaicas. Então, são todos tecnologias, né, que puderam ser desenvolvidas, né, e tiveram a sua base para o desenvolvimento a mecânica quântica. Obviamente, tiveram outras áreas, né, que foram importantes, como a física do estado sólido, mas mecânica quântica é a base para se conhecer física do estado sólido. Física de semicondutores, mecânica quântica é a base para se conhecer física de semicondutores, né, e assim por diante. Então, esta equação ela é muito importante, tá? Que eu vou escrever agora aqui, a dependente do tempo I H cortado, derivada de psi. Vamos continuar escrevendo ela em uma única dimensão, tá? Então, é derivada da função em relação ao tempo, igual menos H cortado ao quadrado sobre 2m, vezes a derivada segunda, né? Derivada parcial, da função em relação ao tempo, derivada segunda da função em relação à posição, mais o potencial vezes a função de onda. Ok?
Olha só, eu falei que a gente vai escrever a equação de Schrödinger e o complexo conjugado da equação de Schrödinger. E o que eu escrevi aqui foi só a equação de Schrödinger. Como é que eu escreveria, então, o complexo conjugado dessa equação? Professor, essa equação aí, h cortado sobre 2m, derivada segunda de π e tal, essa que eu tenho que tatuar no braço. A equação como um todo. Só faça isso se você gosta de tatuagem, tá? E se essa equação realmente fazer algum sentido para você. Por Não, mas enquanto, imagino que ainda não está fazendo. quando eu tatuar na testa, aí vai começar a fazer sentido. Imagino que não esteja fazendo, é uma coisa nova para você, né? Mas essa equação aqui foi a equação que garantiu o prêmio Nobel ao Herbert Schrödinger. Então, complexo conjugado é a própria equação e aonde tem número complexo eu troco o sinal, ok? Então, menos IH cortado, né? Aqui tem um número complexo, eu troco o sinal. Derivada da função de onda de x e t em relação ao tempo. Aqui tem número complexo? Tem número complexo aqui? Bora, André. Responde. Daniel, Jaime. Aí tem um número complexo menos i aí, né? É, Não, aqui tudo bem, mas estou falando nessa função aqui, nesse termo aqui, derivada de relação ao tempo. O tempo não pode ser complexo, mas a função de onda pode ser complexo. Né? Então, eu tenho que levar em consideração o complexo conjugado dessa função, tá? E aí, esta função agora, com esse asterisco aqui, eu estou considerando o complexo conjugado. Então, quando eu descrever a função de onda, onde tiver aí tem que trocar o sinal. Igual, aqui não tem número complexo, então permanece h cortado ao quadrado sobre 2m, né? Menos h cortado ao quadrado sobre 2m. A derivada segunda da função de onda em relação a x e t, né? É o complexo conjugado dessa função. Né? A derivada segunda da função psi em relação a x. Mas o potencial ele é uma grandeza real, né? Vezes a função de psi de x e t. Então, o potencial aqui é real, ele não vai interferir o complexo conjugado sobre o potencial. Mas a função de onda, ela pode ser complexa, né? Então, tem o asterisco aqui, né? Agora, a gente vai fazer a segunda operação. A gente vai multiplicar a primeira equação. A primeira equação a gente vai multiplicar pelo complexo conjugado da função pela esquerda. E a segunda, pelo complexo conjugado, a gente vai multiplicar pela direita. Ou seja, qual que é a primeira equação? A primeira equação é esta aqui, e eu devo multiplicar ela pela esquerda, do lado esquerdo, eu vou colocar um psi asterisco. Então, eu vou colocar um psi asterisco aqui, um psi asterisco aqui e um psi asterisco aqui. Tá? E ela vai ficar escrita da seguinte forma. Opa, não é menos, é mais. A primeira equação não tem sinal negativo, né? Então, vai ficar IH cortado. Agora, eu vou multiplicar pela esquerda, psi estrela, né? Então, psi estrela de x e t, vezes a derivada de psi de x e t em relação ao tempo, igual menos h cortado sobre 2m, é h cortado ao quadrado, vezes a psi estrela,
vezes a derivada de psi de x e t em relação a x, é uma derivada segunda, mais v de x, multiplicando agora pela esquerda, psi estrela de x e t, psi de x e t. Ok? Agora, a segunda equação, esta equação aqui, eu vou multiplicar pela direita, né? Aqui, pessoal, eu errei, tá? Não é complexo conjugado, é só a função de onda. Então, porque aqui já tem o complexo conjugado da função, né? Então, vamos multiplicar pela direita. Então, isso vai ficar da seguinte forma. Menos i... Opa! Deixa eu ver aqui embaixo. Menos i, h cortado, derivada de psi de x e t, né? E aqui é derivada da função complexa, do complexo conjugado da função. Multiplicado agora pela direita por psi de x e t. Igual menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Vezes a derivada segunda do complexo conjugado da função. É o complexo conjugado. Em relação a x, multiplicado pela função, mais v de x, psi estrela de x e t, né? O complexo conjugado da função, vezes agora pela direita a função de onda. Agora nós temos duas equações aqui e a gente pode fazer uma operação com essas duas equações, né? Então, se eu subtrair a equação de baixo da equação de cima, né, pegar esta equação, a primeira equação, menos a segunda equação, eu vou ficar com a seguinte termo, né? Muito bem, então aqui, ó, IH cortado eu vou colocar em evidência, tá? IH cortado em evidência. E agora fica este termo de cima, que é o complexo conjugado, psi de x e t, vezes a derivada de psi de x e t em relação ao tempo, menos esse termo de baixo. Então, dois sinais menos tornam um sinal positivo. Então, fica mais derivada do complexo conjugado da função vezes a própria função. Então, o primeiro termo, né, primeiro membro, quando eu subtraio uma da outra, fica esse termo aqui. Vamos olhar agora para o segundo membro. No segundo membro, notem que esses dois termos aqui são iguais, né? Então, quando eu subtraio este termo desse termo, isso aqui se cancela, vai dar zero. Mas esse aqui não. Então, vamos colocar em evidência menos h cortado ao quadrado sobre 2m, em evidência, né? Então, vai ficar aqui este termo aqui, psi de x e t, né? Asterisco, derivada segunda de psi de x e t, em relação a x. Agora, esse termo menos esse termo aqui. Menos com menos dá mais, né? Então, aqui tem que ter um menos. Porque tem menos com este menos, tem que dar mais. Tá? Então, vai ficar
mais a derivada segunda de psi de x e t, né, complexo conjugado, em relação a x quadrado, vezes psi de x e t. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Beleza. Então, já que não tem dúvida, ó, como que eu posso escrever esse termo aqui, ó? Vocês estão enxergando essa cor de caneta? Sim, sim. Esse termo aqui representa o quê? Lembrando que a densidade de probabilidade, né, a função p de x e t, é igual ao complexo conjugado da função vezes a própria função. Então, esse termo aqui é o termo que representa a derivada da função p de x e t em relação ao tempo. Então, é a derivada em relação ao tempo do produto psi de x e t né, complexo conjugado, vezes psi de x e t. Então, a derivada do produto, né, é a derivada do primeiro vezes a segunda, está aqui, mais a derivada do segundo vezes o primeiro, que é esse termo aqui. Tá? Então, esse primeiro termo aqui está relacionado com a derivada da densidade de probabilidade em relação ao tempo. Então, o termo entre parênteses, né, é a derivada de p de x e t em relação ao tempo, né, que é igual à derivada em relação ao tempo do produto psi de x e t, asterisco, psi de x e t, que vai ser igual à derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Então, no segundo membro, este termo do segundo membro, né, que, entre parênteses, né, que contém a derivada, ele pode ser escrito de uma outra forma. Como é que a gente pode escrever? Tem uma derivada segunda aqui, né? Então, eu posso escrever assim, derivada primeira em relação a x, do complexo conjugado da derivada em relação a x, menos a derivada do complexo conjugado em relação a x, vezes a função. Ok? Neste caso aqui, eu vou omitir, tá, os argumentos da função, mas a gente sabe que essa função é a função do tempo e da posição e do tempo. Bom, quando eu efetuo essa operação aqui, né, eu vou ter que derivar o produto aqui e derivar o produto aqui. Então, essa primeira derivada vai ficar a derivada de psi estrela em relação a x, vezes a derivada de psi em relação a x, né? Então, é a derivada do primeiro vezes o segundo. Agora, a derivada do segundo vezes o primeiro, né? Mais psi estrela vezes a derivada segunda de psi em relação a x. E repito o procedimento aqui para este termo aqui, vai ficar menos
a derivada segunda de psi' em relação a x, vezes a função psi, menos a derivada de psi' em relação a x, vezes a derivada de psi em relação a x. Né? Então, eu fiz aqui, agora, a derivada aqui deste produto. A derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro, são esses dois termos aqui. Bom, este termo aqui se parece com este termo aqui, mas eles têm sinais trocados, né? Então eles se cancelam. E o que sobra é este termo aqui. E se vocês compararem, é equivalente a este termo aqui, certo? O que significa dizer que eu posso escrever esse termo entre parênteses desta forma. Agora sim, podemos reescrever a equação. Então, vamos reescrever esta equação aqui, né? Então, trocar esse termo entre parênteses pela derivada da densidade de probabilidade em relação ao tempo. Então, vai ficar IH cortado, né, vezes a derivada da densidade de probabilidade em relação ao tempo, igual, né? Então, eu troquei esse termo aqui, né, pela derivada da densidade de probabilidade. Agora, o segundo termo fica menos h cortado ao quadrado sobre 2m, multiplicado por esse termo entre parênteses, né? E esse termo entre parênteses é o mesmo que escrever a derivada em relação a x, vezes esse termo aqui entre parênteses. Então, vai ficar derivada em relação a x do complexo conjugado da função. Aqui a função de x e t, vezes a derivada de psi de x e t em relação a x, menos, né, agora esse termo aqui, derivada do complexo conjugado da função de x e t em relação a x, vezes a função psi de x e t. Por simplicidade, né, vamos eliminar esse h cortado aqui com esse quadrado daqui. Alguma dúvida? E escrever da seguinte forma: que a derivada da densidade de probabilidade em relação ao tempo, ou seja, este termo aqui, o i eu vou passar para o lado de cá, tá? Vai ficar assim. Vai ser igual a menos h cortado sobre 2i vezes m, vezes a derivada em relação a x, psi de x e t, derivada de psi de x e t, em relação a x, menos derivada, agora o complexo conjugado, né, psi asterisco de x e t, em relação a x, vezes a psi de x e t. Né, que é esse termo aqui. Estão entendendo? André, Daniel, Jaime? Estou tentando entender, professor. A gente só está fazendo manipulação algébrica por enquanto, né? Sim. Não esquecendo do nosso objetivo. Qual que é o objetivo? Mostrar a lei da conservação da probabilidade. Né? A probabilidade já surgiu aqui nas nossas contas, né? E esse primeiro termo aqui, ela mostra a taxa de variação temporal da probabilidade numa região do espaço. Né? Esse termo aqui está relacionado com isso. O quanto que a densidade de probabilidade muda, varia, né,
em uma região do espaço em função do tempo. Bom, a gente pode escrever essa equação aqui da seguinte forma. Derivada de P de x e t em relação ao tempo, mais, né, passando para o lado de lá, h cortado sobre 2i vezes m, o i aqui é, né, a função complexa, vezes a derivada em relação a x, olha só, esse termo aqui, h cortado ao quadrado sobre 2m, é uma constante, né? Então, a derivada de uma constante é zero, não muda. Então, eu posso passar esse termo aqui para dentro da derivada. Vou escrever da seguinte forma. Vou colocar primeiro a derivada em relação a x, ok? Esse termo aqui. E agora eu vou passar este termo aqui para dentro da derivada. E vai ficar assim. H cortado sobre 2i vezes m. Notem que o sinal ele some porque eu estou escrevendo esse termo no primeiro membro. Multiplicado pelo complexo conjugado da função de onda, x e t, vezes a derivada de psi de x e t, em relação a x, menos a derivada, né, do complexo conjugado da função de onda, em relação à posição, vezes a função de onda. Por que eu escrevi dessa forma? Porque agora a gente vai definir esse termo aqui como sendo fluxo de probabilidade. Esse termo aqui, entre as chaves, é definido como fluxo de probabilidade, ou densidade de corrente. O que expressa esse termo? Ele expressa a variação da função de onda numa região do espaço. Tá? Então, o deslocamento dela na região do espaço. Então, está relacionado com a densidade de corrente. Então, definindo a densidade de corrente, ou fluxo, a densidade de corrente, né, que a gente chama por esse símbolo J de x e t, ele é definido da seguinte forma. H cortado sobre 2im, multiplicado pelo complexo conjugado da função, vezes a derivada da função em relação à posição, menos a derivada do complexo conjugado da função em relação à posição, vezes a própria função. Então, esta é a densidade de corrente, ou fluxo de probabilidade, e essa é uma grandeza muito importante, pessoal. Vocês vão ver aí nos seminários relacionados com propagação de pacotes de onda, que essa é uma grandeza que a gente calcula, né? Inclusive publica artigos, trabalhos aí, calculando essas grandezas. Então, a gente vai ter... O que nós vamos ter? Então, o primeiro termo aqui... eu esqueci aqui, pessoal, importante, né? Fechar a equação. Então, o primeiro termo, esse aqui eu passei para o segundo, e isso aqui tem que ser igual a zero. Ok? Então, o primeiro termo é derivada da densidade de probabilidade em relação ao tempo. Então, vai ser derivada de P de x e t em relação a t, mais a derivada
da densidade de corrente ou do fluxo de probabilidade em relação à posição. Isso aqui deve ser zero. Então, esse resultado que a gente obteve expressa esta interpretação aqui. Está relacionado com essa interpretação. Se a probabilidade de encontrar a partícula dentro de uma região do espaço diminui com o tempo, né? Se a densidade de probabilidade a probabilidade de encontrá-la fora dessa região deve aumentar na mesma quantidade. Ok? Olha só. Vamos generalizar para 3 dimensões essa equação que a gente obteve. Bom, é o seguinte. Quais equações que a gente vai generalizar para 3 dimensões? As equações que a gente tem em uma dimensão, né? Em uma dimensão, a gente tem o quê? A primeira equação, qual que é a equação que a gente tem? Equação de Schrödinger. Outra equação que a gente obteve, importante, foi a densidade de corrente. E a outra equação que a gente tem chama-se equação da continuidade. Vamos lá, pessoal. Qual que é a equação de Schrödinger em uma dimensão? Decoraram? É menos IH. Não tem menos, é IH cortado. Derivada Pode continuar. da posição de x e t em relação ao tempo Ao tempo, muito bem. é igual. Agora eu já não lembro mais. Menos H cortado ao quadrado, dividido por 2m, vezes o quê? A derivada Derivada segunda da posição da função psi de x de t em relação à posição mais v de x isso. psi de x e t. Meu Deus. Okay? Esta é a equação de Schrödinger em uma dimensão. A densidade de corrente que a gente obteve, acabamos de obter x é j de x e t. Estão lembrados? H cortado sobre 2i vezes m, multiplicado pelo complexo conjugado da função, vezes a derivada da função em relação à posição, menos a derivada do complexo conjugado da função em relação à posição, vezes a função x e t. Esta é a densidade de corrente. E a equação da continuidade, derivada da densidade de probabilidade em função do tempo, mais a derivada da densidade de corrente de probabilidade em função da posição. Isso aqui é zero. Ok? Vamos escrever essas equações agora em 3 dimensões. Então, vamos lá, pessoal. Equação de Schrödinger. O que muda da equação de Schrödinger quando eu escrevo ela em 3 dimensões?
Como que ela vai ficar? O que vai mudar é só o termo que tiver relacionado com a posição, né? Aqui eu tenho x, então ela vai para uma derivada no espaço, x, y, z. E qual operador matemático que eu uso para representar uma derivada no espaço? Qual que é, André? Vai usar o gradiente? É o operador del, né? Vamos usar o gradiente. Na verdade, não é o gradiente, é o laplaciano, né? Laplace. Então, vai ficar menos h cortado ao quadrado, dividido por 2m, vezes o laplaciano de psi de x e t. Ah, agora tem um errozinho aqui. Como nós vamos escrever em 3 dimensões, essa função aqui já não é mais função só de x, né? É função de x, y e z. Tá? Então, o psi agora é função de um vetor posição e do tempo. Tá? Então, o R aqui ele vai expressar as 3 dimensões do espaço. E essa função ela pode ser escrita de acordo com a simetria desse laplaciano aqui, que pode estar em coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas, esféricas, e aí vai depender da simetria do problema que a gente vai resolver. Tá? Então, mais o potencial agora depende, né, do vetor posição vezes a função de RT. Entenderam? A densidade de corrente em 3 dimensões fica como? Mesma coisa, né? A densidade de corrente, ou corrente de probabilidade, vai ficar J agora, função do vetor posição de RT, igual a H cortado sobre 2i vezes m, multiplicado pela função psi, no lugar de x agora é um vetor posição, RT. No lugar da derivada, agora eu tenho um gradiente de psi de RT menos o gradiente do complexo conjugado, psi de RT, né? Esse termo aqui, vezes psi de RT. E, por último, a equação da continuidade. A equação da continuidade, eu vou ter derivada da densidade de probabilidade. Agora, a densidade de probabilidade não depende apenas de uma variável, sim de um vetor posição em relação ao tempo, mais a derivada da densidade de corrente, né, de RT. Muito bem, agora, como essa densidade de corrente, né, ela é função de um vetor posição, então eu vou ter agora a derivada expressa em termos de um gradiente da densidade de corrente em relação ao tempo. E essa equação aqui é igual a zero. Então, assim, a gente expressa, né, em 3 dimensões as principais equações da mecânica quântica. Então, essas equações, pessoal, essas 3 equações, elas vão expressar, né, a lei da conservação em uma e duas em 3 dimensões. Uma vez, eu posso escrever aqui a lei da conservação. Se a probabilidade de encontrar a partícula dentro de uma região do espaço diminui com o tempo, a probabilidade de encontrá-la fora dessa região deve aumentar na mesma quantidade. E o nosso objetivo era demonstrar isso aqui, e a gente demonstra através dessas 3 equações. A equação de Schrödinger,
a definição da densidade de corrente e a equação da continuidade. Né? Essas equações expressam, né, esta lei da conservação. Tanto em uma dimensão, quanto em 3 dimensões. Alguma dúvida? Professor, eu tenho todas as dúvidas possíveis, mas antes de eu conseguir perguntar essas dúvidas, eu ainda preciso estudar. Certo. Eu nem sei Então, faça se isso. começar a perguntar, professor. Faça isso, estuda. E, André, Também, mesma situação. Tem que estudar, rever, refazer até um pouco. refaz essas contas, É, tá? os passos é bom demais, pô. Muito bem. Parou aqui? Ainda não. Vamos ver o que acontece se a gente integra a equação da continuidade em todo espaço. Né? Isso vai nos levar a uma coisa que talvez seja interessante. Ó, então, se integrarmos a equação de continuidade em todo espaço, isso vai levar aqui. Então, integrando em todo espaço, a equação da continuidade, né? Então, eu vou ter a integral de menos infinito a mais infinito. A equação da continuidade é a derivada de p de x de... Vamos levar em consideração apenas uma dimensão, tá? Por simplicidade. P de x de t dx igual a menos a integral de menos infinito a mais infinito, né? Cadê a equação da continuidade? Ela está aqui, né? Então, estamos integrando esta equação aqui, tá? Só que esse termo aqui eu passei para o segundo membro, então ele passa por sinal trocado, né? Então, fica menos a integral de menos infinito a mais infinito da derivada da densidade de corrente em relação a x dx. Ok? Muito bem, essa integral aqui é em dx, então a derivada em relação ao tempo pode sair da integral. E aí essa equação ela pode ser escrita assim. Derivada em relação ao tempo da integral de menos infinito a mais infinito p de x e t dx igual a integral de menos infinito a mais infinito. Faltou menos aqui, né? Faltou menos. Menos a integral de menos infinito a mais infinito da derivada da densidade de corrente em relação à posição de x. Ok? Olha só, vamos ver se vocês estão prestando atenção na minha aula. Qual o valor dessa integral aqui? Essa é a integral da densidade de probabilidade, né? Então, densidade de probabilidade é o complexo conjugado da função pela própria função, né? E essa função tem que ser normalizada. E qual é a condição de normalização? Tudo bem, né? Você já deve ter ideia de que isso vai dar, mas vamos mostrar que isso realmente vai dar, né, o resultado que a gente espera. Então, vamos tornar a escrever aqui o primeiro termo, que é a derivada em relação ao tempo, da integral de menos infinito a mais infinito, da densidade de probabilidade, igual
vai ficar menos... Como é que eu resolvo essa integral? Essa integral aqui, ó, é da derivada da função j em relação a x dx. Então, essa integral de menos infinito a mais infinito é a própria função j. Então, vai ser a função j, né, de mais, quando x for mais infinito, t, menos a função j em menos infinito t. Muito bem, essa densidade de corrente ela é expressa em termos de funções que são quadraticamente integráveis. Então, funções que são quadraticamente integráveis, elas devem ser definidas no infinito como sendo nula, né? Então, a gente pode escrever o seguinte: para função quadraticamente integráveis, j de mais ou menos infinito é igual a zero. Ou seja, se anulam no infinito. Logo, o que a gente vai ter? Que a derivada em relação ao tempo da integral de menos infinito a mais infinito da densidade de probabilidade isso aqui, né? Mais precisamente, a integral da derivada em relação ao tempo da integral de menos infinito a mais infinito do módulo quadrado de psi de x e t isso aqui é zero. Bom, pessoal, a gente mostrou aqui atrás a condição de normalização da função, né? Se a função for normalizada, essa integral em todo espaço vale 1. E a derivada de uma constante tem que ser zero, né? Então, era óbvio que a gente tinha que chegar nesse resultado. Mas esse resultado indica uma coisa que talvez não seja tão óbvia. Professor, eu garanto para o senhor que nada nessa aula que o senhor falou até agora, para mim, foi óbvio. Tá certo, mas espero que você esteja conseguindo acompanhar, pelo menos. Professor, eu vou estudar umas 2 semanas essa aula, aí eu venho te falar se eu consegui acompanhar ou não. Daqui umas 2 semanas, aí eu vou ter entendido. Certo. Olha só, esse termo aqui está relacionado com a normalização da função. Então, esta equação que a gente obteve indica que se você deriva a normalização da função no tempo, essa derivada vai ser zero. Significa que a normalização ela não se altera no tempo. Uma vez que você normaliza a função, essa função ela vai permanecer normalizada. Pessoal, então é isso. A gente mostrou aí que a normalização da função ela é uma vez você obtida a normalização, essa normalização ela permanece válida, né, em todo instante do tempo. E a gente mostrou, né, as principais equações aí relacionadas com a mecânica quântica, tá? E que vocês devem ter em mente e entender como é que a gente obteve, né? Primeiro a equação de Schrödinger, a densidade de probabilidade e a equação da continuidade. E o que essas equações expressam? A interpretação da função de onda ela se dá em termos probabilísticos. Então, a continuidade dos nossos estudos, né? Ela requer que a gente relembre alguns conceitos de probabilidade. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai rever conceitos de probabilidade e para que a gente possa ainda mais para frente aplicar a equação de Schrödinger e ver o que ela representa. Alguma dúvida? Como eu te disse, professor, eu tenho todas as dúvidas possíveis.
Vamos lá, está na hora de fazê-las, de começar a fazer perguntas, né, e tirar as dúvidas. Sabe essa função de probabilidade aí? É a mesma função que garante que a probabilidade de eu ter todas as dúvidas possíveis é igual a 1 agora, professor. É. Bom, então vamos combinar o seguinte, ó. Final de semana estudando as disciplinas minhas, tá? Principalmente essas aulas aí da unidade, dessa unidade que eu passei, tá? Que fala da equação de Schrödinger. Porque a próxima aula, o bicho vai começar a pegar. O bicho vai começar a pegar, quer dizer que não começou a pegar ainda? É. A gente vai começar com uma coisa bem simples na próxima aula, só para dar uma sinopse, tá? Com um evento de uma moeda, por exemplo. Se eu jogar uma moeda para cima, qual a probabilidade dela cair mostrando a cara? E qual a probabilidade de cair mostrando coroa? Isso aí é 50%, né? 50%. E se for um dado, quantos eventos tem no lançamento de um dado? Então, 6 possibilidades possíveis. São 6 eventos, né? Então, qual a probabilidade de ocorrer cada evento no lançamento de um dado? 100 dividido por 6. É 1/6. É. Né? Probabilidade é 1/6. Tudo bem, é 100 dividido por 6, você está dando aí a probabilidade em porcentagem, né? É quase 17%. É 16,666. Tá. Para cada evento. E se você soma essas probabilidades, tem que dar quantos? A probabilidade do dado mais a probabilidade da moeda? Se você somar a probabilidade de cada evento ocorrer, quantos que vai dar essa probabilidade? Essa soma. Desculpa, a probabilidade do dado mais a probabilidade da moeda? Não, Não, só o do dado. total, Você 100%, né? tem que ser 1, né? Então, Ou 1 100%. é. Porque se você jogar a moeda, se ela não sumir no meio do caminho, ela vai cair mostrando alguma face da moeda, do dado, né? Se eu jogar o dado, se ela não desaparecer no meio do caminho, ela vai cair e mostrar alguma face do dado. Então, a probabilidade de qualquer um dos eventos acontecer é 1. Vai acontecer algum evento se você jogar, né, a moeda para cima. Então, a gente vai fazer algumas brincadeiras e definir aí o que é uma variância de uma variável aleatória. Tá? Vai definir algumas variáveis aleatórias e variáveis dinâmicas, tá? E ver como é que essa variável evolui no tempo, tá? Já que a gente está interpretando a função de onda em termos probabilísticos. Ok? professor. Então, eu solicito para vocês, encarecidamente, que vocês revejam as aulas. Refaçam essas contas. Né? Fixam na memória o que é a equação de Schrödinger e o que ela representa e qual a interpretação que se dá para a função de onda. Professor, acredita em mim, desde que começou o semestre, não teve um dia que eu passei sem estudar, um dia. Eu acredito. Continue assim, é o que eu peço. Beleza, então, pessoal? Ok, senhor. Vou ficando por aqui. Bom final de semana, bons estudos. Até Valeu. terça-feira. Beleza, professor, até mais, tchau. Tchau.